Olá amigos, fãs de Elvis Presley. Esta semana você percebeu, eu foquei um pouco mais na carreira artística de Elvis. Os meus dois últimos vídeos eu falei de 2 álbuns. E hoje, para terminar a semana, sexta-feira, já desejo um ótimo final de semana a todos. Eu vou falar da canção In The Ghetto. Se você não conhece essa música ainda, vale a pena você procurar no YouTube. No final do vídeo eu vou deixar na tela o nome In The Ghetto. E você vai entender por que Elvis, mesmo depois de 42 anos do seu desaparecimento, ele ainda é muito lembrado, porque, salvo alguns deslizes que Elvis cometeu, essas partes quando ele, como por exemplo In The Ghetto, a primazia do talento de Elvis numa canção dessa, quando ele coloca todo o seu sentimento. Um cantor, quando canta e não coloca o sentimento, ele apenas canta. Elvis faz com que você realmente se transporte para aquela história que está sendo contada, né, através da sua voz. Então, quando você procurar In The Ghetto, se você não conhece ainda, você procure, você coloque no YouTube In The Ghetto e coloque legendado, traduzido, porque esta canção tem uma mensagem muito forte, inclusive válida aos dias de hoje. É uma canção que não envelheceu, a sua mensagem é muito contemporânea, né? Podemos enxergar o que ele diz ali hoje, né? O problema social, o problema racial, ok? Então eu vou contar um pouquinho através, mais uma vez, deste livro que eu já indiquei a todos. Esse livro está em português. Então, através do texto desse livro, você vai saber como que Elvis parou no estúdio de Chips Moman e também por que e como foi a sessão de gravação, ok? Vamos ao texto. Em 1968, como sempre acontecera, a exposição televisiva levou o foco da atenção nacional a Elvis Presley e deu a ele um novo começo. Então aqui claramente está se referindo ao especial de 68, ao comeback. Há vários programas aqui no canal sobre a volta de Elvis, ok? Então, depois que aconteceu isso, a exposição televisiva, apenas algumas semanas depois, Elvis tomou uma decisão crucial. Escolheu não retornar a Nashville para a série de gravações agendada. Felton Jarvis, o produtor musical de Elvis, estava em Graceland para discutir as sessões, assim como membros do círculo interno de amizades de Elvis, e muitos deles, por acaso, estavam vinculados a um novo cenário musical que lhe florescia ali mesmo, sob seu nariz, na Memphis do próprio Elvis. Lamar Fike mantinha a posição na Railway Range, em Nashville, e agora Marty Lacker, George Crane e Red West tinham acordos de autoria ou de seleção de canções com Chips Moman, o dono do American Studio em Memphis. Quando Moman inaugurou o estúdio, tinha em vista uma tendência em ascensão no Rhythm and Blues, que combinava elementos das tradições negra e branca, tendência que se tornou conhecida como soul. Em poucos anos, ele produziu mais de 100 compactos de sucesso, com a Stax, a Rai e outras gravadoras independentes, se mantendo por meio de um som que sintetizava a maioria dos elementos a que Elvis sempre incorporara em sua música. Era evidente que Memphis superara Nashville como polo criativo para gravações. Na canção In The Ghetto, Elvis
canta. Uma pobre criancinha nasce no gueto. Sua mãe chora, porque se existe uma coisa de que ela não precisa, é de outra boca faminta para alimentar, no gueto. Então agora, como se sucedeu a gravação, o que aconteceu? Vamos mais intimamente ao estúdio naquele dia. Chips não fez rodeios. Se Elvis não gravasse In the Ghetto, de Mac Davis, um conto moral que falava de injustiças sociais e, por tabela, raciais, ele lançaria com um de seus outros artistas. O cantor não precisou ser convencido. Adorou a canção, convenceu-se da sinceridade da mensagem e estava fortemente comovido por aquelas questões. Seus sentimentos foram traduzidos na interpretação, pelo menos dessa vez destituída de todos os truques e maneirismos vocais. Esta se apoia, em vez disso, na clareza e na sinceridade impressionantes da voz de Elvis. Ele simplesmente contou a história, e a dramaticidade transpareceu na dignidade discreta da narrativa, sublinhada por um rufar de tambores preciso e premonitório. Depois da quarta tomada, os músicos ouviram um playback e decidiram tentar um tom mais alto. Chips sabia que estavam quase lá, mas continuou a insistir e a fazer sugestões depois de cada nova tomada. Após a 11ª, quando refizeram os compassos da ponte, a concentração do grupo começou a balançar. Vocês estão se dispersando, alertou Chips, trazendo-os de volta aos trilhos. A 20ª tomada foi ótima, mas Elvis tinha que tomar cuidado com os pés, para evitar estouros no microfone. A seguinte foi ainda melhor. Chips insistiu em mais 2 tomadas até que estivesse satisfeito com as faixas instrumentais. Mas ainda queria ver mais de Elvis e, enquanto os músicos guardavam os instrumentos, o produtor fez com que o cantor gravasse uma nova interpretação vocal sobre o instrumental já concluído. Não era a maneira com a qual Elvis estava acostumado a trabalhar. Porque, veja, Elvis ele sempre gravou com seus músicos tocando ao vivo com ele. Então aqui, os músicos, depois de mais de 20 takes, eles já estavam guardando os instrumentos e Chips ainda pediu para Elvis gravar mais uma vez, desta vez em cima da trilha sonora já gravada. Então, por isso que diz, não era a maneira com a qual Elvis estava acostumado a trabalhar. E talvez nem fosse a que ele preferia. Porque Elvis sempre trabalhou com seus músicos tocando ao vivo, porque ele ia, ao mesmo tempo que ele ia gravando, ele ia criando, né? Todos acrescentavam, por exemplo, mais um riff de guitarra, mudava um pouquinho aqui, um pouquinho ali, Elvis ia criando. Com a faixa instrumental já congelada, já gravada, Elvis teria que seguir aquele ritmo. Mas, como ele já tinha gravado tantas vezes, então não era a maneira com a qual Elvis estava acostumado a trabalhar. E talvez nem fosse a que ele preferia. Mas as circunstâncias não o impediram e ele teve uma performance irretocável. Ele cantou intensamente. Então, agora eu convido a todos vocês a procurar pela música, principalmente aqueles que nunca ouviram Elvis cantando In the Ghetto. Você irá se surpreender com a belíssima gravação que foi feita naquele dia. Então, reiterando, um ótimo final de semana a todos os fãs de Elvis Presley. E quando você escutar a música, conta aí pra mim o que você achou da dica, o que você achou da interpretação de Elvis, a força e o sentimento na voz de Elvis Presley. E, como não poderia deixar de ser, Elvis Forever.